querubins. Eu acho interessante a posição que os querubins estão como de uma forma de adoração, estão adorando a Deus. Perceba que Deus é Deus de detalhe. Aleluia. Perceba que Deus ele especifica tamanho, largura, matéria para que a arca dele fosse construída. Que eu acho engraçado, não tem aqui, mas algumas pessoas às vezes querem fazer a obra de Deus como quer. Verdade. Quer adorar a Deus como quer. Eita. Quer vir para o culto como quer. Mas Deus toma a minha boca para dizer: lá fora pode ser bagunçado, mas na minha presença tem ordem e decência. Na minha presença quem brilha sou eu. Por quê? O culto não é para o homem, o culto não é para o pastor, mas o culto é para o Deus vivo de Israel. A minha Bíblia, sua Bíblia vai dizer que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Quem adorador na casa, cadê? Esboça a reação aí, meu filho. Adora a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. O interessante é que se adorar a Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sentado tendo controle em suas mãos. Portanto, se eu decidir não adorar, Ele continua sendo Deus. A minha adoração não faz Ele mais ou menos Deus. Mas eu aprendo que o maior beneficiário de adorar a Deus é eu, é você. Se eu sou o maior beneficiário de adorar a Deus, eu começo a dar lugar agora. Eu começo a engrandecer Ele agora. Não se importando para o problema, não olhando para a situação, mas acreditando que Ele é digno de honra e de glória nessa noite. Porque quem sabe você está sentado aí nesta cadeira e olhou o culto, olhou a liturgia, viu alguém cantando, pastor, e disse: se fosse eu, fazia melhor. Ele está olhando, ministrando essa palavra, talvez está pensando: se fosse eu no lugar dele, eu dava um lugar melhor. Mas eu prego para alguém que não veio aqui para olhar, não veio aqui somente para observar, mas veio para se entregar para Ele, mas veio para adorar a Ele, mas veio para engrandecer a Ele. Por quê? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, O Jesus. interessante é que na arca existem dois querubins, um de frente para o outro, para dar espaço para a presença do Senhor no meio. Eu já me lembro de Isaías 6, a qual vai dizer que diante do trono existem 4 querubins, a qual estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olhando para isso eu percebo que pode alguém aqui na terra não querer adorar, pode alguém optar por não adorar, mas lá no céu, aleluia, a adoração é 24 horas por dia. Deus ouvindo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de adorar. Até agora cantando corinho, até agora alguns louvores que massageiam o nosso ego, nós demos lugar, mas é Deus dizendo: eu quero ver dar lugar na hora da palavra. Eu quero ver dar lugar quando a palavra é transmitida, porque a palavra é a verdade. Muitas vezes a verdade confronta. Muitas vezes a verdade, aleluia, Jesus nos confronta e nos faz ter uma reação. É Deus dizendo: qual reação você vai ter depois desta palavra? Vai me adorar ou vai ficar de cara virada? Vai me adorar? Cadê quem me adorar nesta noite? É o meu guerreiro, porque Ele está na casa. E para entendermos o texto, precisamos voltar um pouco. O texto mostra que a arca foi perdida nos tempos do sacerdote Eli. Bem sabemos que o sacerdote Eli era da tribo de Levi. Só poderia ser sacerdote aquele que viesse da linhagem de Arão. Aleluia, Jesus. Os demais da tribo eram escolhidos para cuidar, alguns da intercessão, alguns do louvores, outros da manutenção do templo. Perceba que o ofício do levita é cuidar da obra do Senhor. Perceba que o ofício do levita é cuidar das coisas espirituais, da liturgia, da necessidade do povo. Mas o interessante é que o texto nos mostra que o sacerdote Eli agora está em falta com Deus.
sacerdote Eli, ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias. O texto mostra que Ofni e Finéias, pastor, faz o que bem quer, faz o que bem entende no templo do Senhor. Perceba, aquele que era para cuidar do culto, aquele que era para cuidar da igreja, está escarnecendo. Aleluia, Jesus. Mas bem sabemos que o sacerdote nesta noite não é somente o pastor, mas eu que carrego a presença, eu que trago a presença, eu que agora sou responsável por trazer a presença para a minha casa, sou sacerdote da minha casa. Aleluia. Eu quero aqui conjecturar todas as demais tribos olhando para o templo, olhando para o sacerdote ali, dizendo: aquele que era para dar exemplo não está dando. Se ele que era para dar exemplo não está dando, quem dirá eu? Sabe o que Deus está dizendo? Você é sacerdote, você carrega a minha presença e tem a responsabilidade de se responsabilizar por ela. É Deus dizendo que tem famílias, tem vidas se inspirando em mim, em você. É Jesus. Que inspiração estamos dando para essa nação? E que inspiração estamos dando para essa sociedade? Aleluia. Eu não sei você, mas eu quero dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode alguém querer, aleluia, adorar outros deuses, pode alguém querer se prostrar a outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória. Que possamos sair nesta noite declarando isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué precisou tomar uma decisão. Josué precisou tomar uma escolha. Embora a influência era muita, porque era só ele e a família dele e alguns cooperadores contra toda uma nação, a nação de Israel. Perceba que a influência é grande. Perceba que já acordamos já ouvindo músicas mundanas. Perceba que já abrimos os nossos celulares e temos a influência do mundo. Mas não podemos nos contaminar com este mundo. O texto mostra que Samuel, filho de Ana, filho da promessa, é entregue ao Senhor. Agora está sob os cuidados de Eli. Aleluia, Jesus. Interessante que observando esse texto, Samuel vai ser chamado, pastores. Mas antes dele ser chamado, o texto mostra que a profecia, a palavra, as revelações estavam escassas naquele tempo. E não é diferente nos tempos de hoje. Mas como assim, pregador? Existem muitos pregadores por aí voando. Existem muitas pessoas dizendo profeta por aí nos cartazes. Prova para mim, aleluia, Jesus, que muitos deles não estão de acordo com a palavra de Deus. Certa feita, Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe. O interessante é que o rei Acabe vai dizer: sobe você a minha peleja, que eu subo com você a tua peleja. E quando Josafá chega perto do rei Acabe, ele vai dizer: não tem mais nenhum profeta a quem nós possamos consultar. O rei Acabe vai dizer: aleluia, tem um, mas ele nunca profetiza algo de bom sobre mim. Sabe o que Deus está dizendo? Perceba que Deus chamou Samuel. Perceba que Deus, aleluia, Jesus, a palavra dele estava escassa naquele tempo. Mas enquanto a palavra estava escassa, Deus estava olhando do céu, procurando alguém reto, alguém humilde, alguém que vai pegar a verdade, não por status, não por fama, não por ganância, mas por alma, mas pela verdade, mas pelo Evangelho. É Deus dizendo: eu estou procurando Samuel na casa, eu estou procurando Samuel na casa, para quê? Para ser diferente no meio dos iguais. Cadê você para entender esta palavra? Cadê você para receber esta palavra? Porque Deus vai se olhar como se chama de fogo, está atento para esta igreja procurando Samuel. E Samuel, ele vai, meu Deus, aleluia! Ele vai agora profetizar contra o sacerdote Eli. E vai dizer: sacerdote Eli, Deus me mostrou você e a sua casa sendo mortos, isso por um ato seu. Não passa muito tempo, os filisteus, eles se levantam contra Israel.
E se formos olhar na Bíblia, a maioria das guerras que o povo de Israel tinha era contra os filisteus. Eu posso aqui afirmar que os filisteus eram o inimigo número 1 da nação de Israel. E os filisteus nessa noite são a tipologia, simbolizam o adversário de nossas almas. Sabe o que Deus está dizendo? Toma posição hoje. Vigia hoje, se prepara hoje, porque Satanás não está brincando de ser Satanás, porque a Bíblia nos mostra que ele está rugindo, bramando como um leão, procurando a quem tragar. A Bíblia agora vem nos mostrar que Israel, eles descem a peleja. E quando eles descem a peleja, o texto mostra que eles são abatidos. O texto mostra que eles fogem da guerra, pastores. Aleluia, os anciãos vão dizer: perdemos porque a arca não está conosco, perdemos porque a presença não está conosco. Então eles vão trazer a presença para o meio do arraial. E quando eles trazem a presença para o meio do arraial, está Ofni e Finéias carregando a arca. Aleluia, há um júbilo muito grande que o adversário até teme. O adversário até se espanta com alegria. Eles vão dizer: os deuses que tirou o povo do Egito agora está nessa batalha. Meu Deus. Mas aleluia, eles não se acovardam, eles continuam posicionados. O interessante é que eles, trazendo a arca, eles se alegram, mas mesmo assim eles perdem. Mas mesmo assim eles perdem aquela batalha, a arca é tomada. Mas pregador, a arca não simboliza a presença de Deus? Sim. Mas pregador, então o Deus estava no meio daquela guerra? Sim. Mas sabe o que Deus está dizendo? Eu posso até estar no meio da guerra, mas a minha ação vai depender da tua posição. Meu Deus. O meu agir vai depender da tua vida com Deus. Meu Deus. Trazendo para os dias de hoje. Eu desço o monte, subo o monte. Eu venho para o culto, saio do culto. Mas ao passar por essas portas, aí eu já não dou mais um bom testemunho. É Deus dizendo: enquanto não se posicionar, enquanto não dar um bom testemunho, enquanto não haver renúncia, eu não vou vencer batalha por vocês. Eu não vou vencer guerra por vocês. Mas pregador, você veio pregar sua maldição? Não, eu vim pregar a verdade. E aí está uma palavra de esperança. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Deus dizendo: não adianta somente buscar a presença, tem que estar com a presença. Amós 3:3 vai dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É Deus dizendo: eu preciso concordar com você. Eu preciso concordar com você. Eu até concordo que você precisa de mim. Eu até concordo que essa guerra precisa ser vencida. Mas você está concordando com a minha palavra. Aleluia. Com glória. Que possamos nos alinhar com essa palavra nesta noite. Porque aleluia, o salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Jesus estava pregando, dizendo que ele era o pão da vida. Muitos estavam batendo em retirada, mas Pedro se agarrou a Jesus, dizendo: mestre, para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Deus está passando receita para quente. Quer vencer? Traga a palavra. Quer vencer? Carrega a palavra. Quer vencer? Viva a palavra. Quem está entendendo nesta noite? A palavra do eterno. Porque sem esta palavra é impossível permanecer de pé. Certa-feira Jesus estava no deserto. Ele teve fome. O diabo apresentou, melhor dizendo, o diabo disse: torna dessa pedra em pães. Jesus liberou mais uma palavra dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E o pão vivo está presente na casa. Quem deu comer o pão, quem deu beber da água, abre a boca, porque de boca fechada é impossível se alimentar. De boca fechada é impossível se preencher. Ele é o pão para o faminto. Ele é a água para o sedento. Ele é a
a vida para quem está morto. Ele é a provisão para quem está desprovido. Amém, Jesus, eu creio. Beba nesta água, beba nesta água. Porque a água que eu te der não tornará mais a ter sede, mas farei de vós uma fonte que jorrará para a vida eterna. É Deus dizendo: se beber desta água hoje, se comer desse pão hoje, a sua vida é transformada, a sua família é transformada, o teu ministério é transformado. Porque João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Chama ele para a guerra nesta noite. Chama ele para o problema nesta noite. Convoca ele, aleluia, na guerra nesta noite. Aleluia! Oh, glória! Enquanto eu bebo água, os irmãos não baixam o nível de adoração, não baixam o nível de glória, porque ele é digno de honra e de glória que nesta noite. Agora o texto mostra. Agora o texto mostra que Davi tenta buscar a arca. Perceba que ele está agora assumindo o reinado. Já é conhecido em Judá, foi conhecido em Israel. Agora ele está dizendo: falta-me uma coisa. Mas eu acho interessante que alguém reinou antes dele, alguém estava no trono antes dele, e nem cogitou em buscar a presença, nem cogitou em buscar essa presença qual nós estamos sentindo aqui nesta noite. Eu olho para esse texto e eu percebo que existem pessoas em lugares elevados, mas sem a presença. Existem pessoas reinando, mas não tem a presença. Existem pessoas em cargos elevados, mas não tem a presença. Mas Davi estava dizendo: não vale reinar sem a tua presença, não vale ter dinheiro sem a tua presença, não vale ter uma vida boa sem a tua presença. Entende isso nesta noite? Que todo sucesso sem a presença não é sucesso. Estamos numa campanha que vai dizer: sem a tua presença eu não vivo, sem a tua presença eu não vivo. Aleluia. Interessante é que o texto mostra que Davi ele vem buscar a presença, mas quando ele busca a presença, ele vai colocar a presença em carros de bois, porque talvez ele queria aliviar para alguém, pastor, porque ele bem sabia a escritura qual vai dizer, qual Deus determinou. A arca, a presença de Deus tem que ser carregada no ombro. Perceba então que para mim carregar a presença eu tenho que pagar o preço. Para mim carregar a presença eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar. Aleluia. Deus dizendo: para ter presença sem preço é impossível, sem dobrar o seu joelho, sem jejuar, sem se alimentar da palavra, sem ter uma vida de renúncia, é impossível ter presença. Perceba que esse jeito que Davi deu, que Davi estava dando, colocando a arca, aleluia, Jesus, em carros de bois, causou a vida de alguém. Alguém morreu por querer tocar na arca. Perceba que a intenção de usar era boa, pastor. De usar, queria segurar a arca, para a arca porventura não quebrar, para a arca porventura não cair. É Deus dizendo: se alguém com boa intenção está tocando onde não deve, imagina o que eu faço com quem com má intenção toca na presença de Deus, toca nas coisas do Senhor. É Deus dizendo: toda língua que se levantar contra ti, contra essa casa, contra essa igreja, pastor, em juízo tu a condenarás. É Deus dizendo: eu justifico o meu povo, eu justifico a minha igreja. Não toca para onde você não deve. Aí daqueles que tocaram a presença do Senhor. Eita Deus. Oh, glória. E sabemos nós que templo do Senhor somos nós. Sabemos nós que quem carrega a presença hoje somos nós. Então perceba que Deus está dizendo: ai de quem tocar em ti, ai de quem tocar em sua família, ai de quem tocar, aleluia, Jesus, em quem leva uma vida de oração. Eita Deus. Em quem ajuda, meu Deus do céu. Aleluia. Porque antigamente, aleluia, nós vimos lá no Monte Coque, passando na rua, nós temíamos. Nós batíamos a minha continência, nós respeitava, mas hoje alguém olha um crente, um cristão,
passando, já quer maldizer, já quer caluniar. É Deus dizendo: cuidado com a boca. Meu Deus. Cuidado com a sua boca, porque Ele tem dono, ela tem dono. Oh, glória, eu sou aquele que justifica o crente aqui nesta noite. Aleluias. Não precisa desabafar o Facebook. Da glória. Não precisa quebrar o pau. Aleluia. Porque a sua guerra não é contra o homem, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, mas contra as potestades. Oh, glória. Aí o texto vai mostrar que Davi, então, ele vai temer depois que Uzá morre. E isso é lindo, porque quando alguém toca na arca de Deus sem poder, vai trazer para nós um temor. Eu trago aqui uma aplicação para vocês. Existe o burro, o sábio e o inteligente. O burro é aquele que erra e persiste no erro. Vai doer, mas vai curar. Aleluia. O inteligente é aquele que erra, pastores, mas ele se reavalia e não volta a errar. Mas o sábio é aquele que vê alguém errando, aleluia, e já aprende com o erro. E o Provérbio vai dizer a diferença entre o sábio e o tolo. E Deus faz uma pergunta para mim e para você nesta noite: quem estamos sendo, aleluia, na face da terra? Sábios ou tolos? Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E o texto vai mostrar que Davi vai pegar a arca. E quando ele pega a arca, aleluia, Jesus, ele está saltando, ele está dançando. Alguém está olhando para ele, está escarnecendo, não está entendendo, não está julgando a forma dele adorar. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Ninguém sabe o preço que você pagou por ter essa presença de volta. Ninguém sabe o preço que você pagou por estar nos atos do Senhor mais uma vez. Porque Salmos 84, verso 10 vai dizer: vale mais um dia na presença do Senhor do que outra parte mil. Mas sabe quem estava dizendo isso? Os filhos de Corá. Sabemos que quem eram os filhos de Corá? Corá, aleluia, era aquele a quem fez uma rebelião contra Moisés. Corá, mas algumas pessoas, o que Deus fez? Deus fez com que aquelas pessoas fossem engolidas pela terra. Agora os seus filhos estão passando por um julgamento. Alguém está olhando para os filhos de Corá, está dizendo: você não merece estar aqui, você não é digno de estar aqui, porque seu pai fez isso, a sua mãe fez aquilo. Mas é Deus dizendo, aleluia, é como aquela palavra do cego que impediu para ele nascer assim. Aleluia, Jesus, seu pai é sua mãe, ninguém, mas nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Amém, Jesus. É Deus dizendo: não ligue para a acusação, porque só você sabe, aleluia, Jesus, o preço que você pagou para até aqui estar. Aleluia. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Você que talvez perdeu a presença um dia, você que talvez estava nos atos do Senhor, você que talvez, aleluia, Jesus, estava louvando, saltando, até mesmo pregando, mas por algum vacilo, por alguma situação, já está dizendo, como aquela nora do sacerdote Eliacó disse, como soube que a arca foi levada e acabou, foi-se a glória de Israel. Talvez você está dizendo: acabou a glória de Israel, já não tem mais a esperança. Mas Deus está dizendo: ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. Enquanto a vida, há esperança para a vida aqui nesta noite. Esse apelo é só para quem está fora da igreja, não. Esse apelo é muitas das vezes para quem está na igreja, mas não consegue ter um relacionamento. É final de campanha e Deus está perguntando: vai finalizar a campanha sem receber presença? Vai finalizar a campanha levando a vida do jeito que está? Aleluia, já foi dito aqui. O que adianta buscar, mas não trazer ele para casa? É Deus dizendo: se eu pudesse, irmão, todo apelo, aceitar Jesus de novo, eu aceitava. Mas como eu já aceitei, toda oração que tem, aleluia, Jesus, eu faço questão de receber. Por quê? Quanto mais oração, mais poder. Agora, feche os teus olhos. Só os obreiros ligados em nome de Jesus. Você que nesta noite, em nome de Jesus,
Está, aleluia, ouvindo esta palavra. Esta palavra está queimando no seu coração. Você está até dizendo: Deus, eu não quero viver da mesma maneira. Eu quero ter um encontro com a sua presença. Vem até aqui na frente, nós vamos orar. O pastor vai passar óleo em você. Você vai sair daqui novo. Você vai sair daqui nova. Para a glória de Deus. Cadê você? Cadê a primeira pessoa? E quer receber a presença de Deus? Não é vergonha, porque a Bíblia fala que os arrogantes, os orgulhosos, Deus vai abater, mas os humildes, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Cadê o primeiro humilde nesta noite? Que reconhece que não é por sua força, que reconhece que não é pelo seu dinheiro, que não é pela sua conta bancária, que não é pelo seu status, mas é por causa dele. É por causa dele. Foi ele que te trouxe aqui nesta noite. Deus está perguntando: vai sair do mesmo jeito? Oh glória, se coloque de pé nesta noite. Aleluia, gente. Convido os vasos de guerra nesta noite para fazer a oração.